Isso mesmo, Homero. Bom dia para você que começa acompanhando Saúde Cidade desta quinta-feira, uma parceria com o Hospital Evandro Ribeiro. Para você acompanhar o programa de hoje, além da 100.1, você pode acompanhar, assistir pelas redes sociais no @Rádio Cidade JF e também no @Hospital Evandro Ribeiro, mandar sua dúvida, sua pergunta. Nosso WhatsApp também já está liberado, 32999181483. O tema de hoje é a cirurgia Mummy Makeover. A gente vai bater um papo com o Dr. Rodrigo Toledo, cirurgião plástico. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor, para a gente começar o Saúde Cidade de hoje, eu queria que você explicasse para quem está acompanhando o programa o que seria essa cirurgia Mummy Makeover. É um nome diferente do que a gente está acostumado, mas é um procedimento que está ficando famoso por aí, né? Perfeito. O Mummy Makeover é um termo que se popularizou nas redes sociais, na internet, por isso tem atraído uma curiosidade, mas ao fim e ao cabo não tem nada de tão diferente. Uhum. É um combo de cirurgias que a gente denominou assim, porque são cirurgias que são próprias para corrigir as alterações que acontecem no corpo das mamães após a gestação. Entendi. Geral. E quais seriam esse combo? Como seria, doutor? Então, esse combo é importante a gente frisar que ele é individualizado, mas tem algumas cirurgias que geralmente estão incluídas no combo quase sempre, como a abdominoplastia, a mamoplastia, geralmente mastopexia ou mamoplastia redutora, a depender da anatomia da paciente, e algumas cirurgias de lipoescultura, lipocontorno corporal, né? A depender das alterações individuais. Ótimo. E quem faz essa reconstrução, doutor, né, focando no tema de hoje, que é a Mummy Makeover, né? Essa mulher, ela pode engravidar de novo depois do procedimento ou isso pode trazer algum problema para a paciente? Excelente pergunta. Pode. Geralmente, a gente pede para as pacientes que elas esperem de 6 meses a 1 ano da cirurgia. E as cirurgias que estão nesse combo do Mummy Makeover, em geral, elas não aumentam o risco de gestação, para uma nova gestação. O ponto é que o que pode acontecer é que pode perder um pouco do resultado estético da cirurgia. Como é um investimento de tempo, de dinheiro, a gente geralmente orienta que as pacientes optem por fazer essas cirurgias quando a família já estiver formada. Já tiver todos a prole ali já montada, né, perfeito, doutor? mas nada impede de ela fazer durante o processo, a depender do incômodo dela, mas tem que esperar um tempinho após o parto. Beleza. Quanto tempo mais ou menos seria essa indicação pós-parto, doutor? Geralmente 6 meses a 1 ano, e se envolver a amamentação, se envolver a cirurgia das mamas nesse combo, que frequentemente está envolvida, a gente pede que passe 3 meses após a amamentação, cessar a amamentação, porque aí nesse momento o tamanho das mamas já estão mais estáveis e o peso da paciente, questão hormonal, está mais estável. A gente precisa de estabilidade para realizar cirurgias plásticas, né, com um bom planejamento. Perfeito. Como que a recuperação pós-cirurgia e também os cuidados, né, que essa mulher deve ter após os procedimentos? Ótima pergunta também. Como as cirurgias são individualizadas, os cuidados também são individualizados, mas pensando de uma forma geral, geralmente usa-se malhas compressivas de 4 a 6 semanas, quando envolve abdominoplastia com correção de diastase. Geralmente usa-se drenos, a maioria dos profissionais usam drenos no abdômen. Para atividade de escritório, geralmente peço 4 a 6 semanas para voltar às atividades, dirigir com 4 semanas. E atividade física mais pesada depois de 2 meses, geralmente, tá? E aí o repouso pós-cirurgia é necessário, doutor? É muito necessário. Após a cirurgia, o processo ainda está começando. Cirurgia é só o pontapé inicial, na verdade, o pontapé inicial começa no preparo, né, nas consultas pré-operatórias. Então, o repouso é necessário para evitar inchaço em demasia, alteração na qualidade da cicatriz. Então, é importante que as pacientes se preparem para a cirurgia, tenham um suporte, tanto familiar e tudo, para conseguir fazer isso com muita calma, para manter e otimizar os resultados. Muito bom, exatamente, porque é uma cirurgia plástica, né? A gente precisa deixar isso claro. Quanto melhor o repouso, né, essa estabilidade da paciente, melhor vai ser o resultado, né? Com certeza. Na cirurgia plástica, a gente
visa otimizar o resultado para que fique mais bonito possível. Então, tudo isso depende de um pós-operatório adequado. Precisa que a paciente respeite aquele período, por isso que deve ser feito sem correria, com bastante planejamento, para que a gente atinja o melhor que a cirurgia pode oferecer e diminua os riscos também, né? Porque é uma cirurgia e tem os riscos dela. Ótimo. Você falou, doutor, sobre diástase, né, abdominal, que pode acontecer com as mulheres que tiveram filho. Então, essa cirurgia, a Mummy Makeover, também pode tratar a diástase? Com certeza. O diástase é outro tema que também está bem alto, se popularizou pelo advento da internet, mas já é um velho conhecido nosso na cirurgia plástica. Virtualmente, as pessoas, todas as mães, pode-se dizer que tiveram, todas as mulheres que passaram por gestação, elas têm um grau de diástase, que é o afastamento natural, fisiológico dos músculos reto abdominal para caber ali o neném. Então, é praxe na cirurgia de abdominoplastia, quando há indicação, ou dermolipectomia abdominal, que se faça a correção da diastase. Não é uma cirurgia a mais. Essa aí faz parte da abdominoplastia. Em alguns casos, a gente tem se popularizado a técnica Mila, que é só a correção da diastase, quando não há necessidade da abdominoplastia completa. Então, faz-se por via minimamente invasiva, sem retirar a pele. Mas são casos muito particulares, geralmente não estão nessas alterações da gestação. Muito bom. Doutor, você falou, né? Você usou o termo de combo de cirurgias, né? No Mummy Makeover. Mas e se a mulher, por exemplo, não quiser fazer esse combo, quiser fazer só um procedimento, também pode fazer? Com certeza. Isso aí entra naquela questão da individualização. O termo Mummy Makeover, porque geralmente é mais de uma coisa que acontece na gestação. Flacidez abdominal, diastase e as mamas que caem. Mas se a paciente tiver uma gestação, a paciente magrinha, alterou pouco o corpo, o que incomoda ela é só a mama, por exemplo, nada impede de fazer só a mamoplastia. Por isso que na cirurgia plástica, cada caso é muito individual. Então, não necessariamente ela precisa fazer o Mummy Makeover completo. É porque eu já vi algumas pessoas que eu acompanho, né, que foram mães, e aí elas vão assim, eu já tô ali, já vou tomar anestesia. Vou fazer o combo geral, né? Que aí já inclui tudo, né, doutor? É uma forma de se pensar também, né? Sim, com certeza. A gente tem que pensar isso com muita racionalidade, escolher uma equipe bem sensata, um hospital preparado, porque tem as vantagens de se fazer tudo no mesmo momento, desde que isso não aumente muito o tempo cirúrgico e as comorbidades da paciente possam se agravar durante a cirurgia, por serem cirurgias que percam muito sangue. Então, às vezes a gente tem que parcelar, mas muitas das vezes esse combo abdômen e mama dá para fazer junto, sim. Muito bom. Chegou uma pergunta, doutor. E como que faz com a mulher que tem filho que demanda muita atenção? O ideal é quanto ele tenha mais independência e não necessita tanto da mãe para fazer esse procedimento? Perfeito. Isso também entra na questão da individualização. A gente tem que ver todo o contexto familiar. Se a paciente tem uma rede de suporte, se ela vai ter alguém que vai ajudar a olhar essa criança, para ela não ter que obrigatoriamente pegar peso, pegar a criança no colo, principalmente quando envolve abdominoplastia. E cirurgia das mamas também, muitas vezes, fazer força com o braço a gente não recomenda. Então, ela tem que pensar na situação individual da casa dela, o que ela pode fazer para se planejar. A palavra mais adequada é planejamento. Perfeito. Chegou uma outra pergunta no WhatsApp da Rádio Cidade, doutor, falando sobre mamoplastia e específico, né? A dúvida é sobre silicone. É sempre ideal, sempre indicado colocar a prótese ou vai de cada mulher também? Perfeito. Não é sempre indicado. Dá para ter resultados muito bonitos sem a prótese, mastopexia, a depender do tecido que a paciente já tem. A gente consegue fazer mamas muito bonitas com o tecido da paciente. Agora a gente tem que avaliar o que a paciente pretende, qual que é o objetivo dela, o que ela já tem de tecido. Se a paciente quer um colo muito marcado, por exemplo, ela não tem tecido nenhum, a gente precisa do recurso da prótese. Muito bom. Ótimo. E existem, doutor, contraindicações para fazer a Mummy Makeover? Com certeza, assim como para várias outras cirurgias plásticas. Histórico de doenças de trombose de repetição que não são devidamente tratadas, doenças de base como diabetes, hipertensão que estão descompensadas, não a doença em si, mas elas não estão no seu melhor momento, ainda está precisando compensar a doença. Tabagismo ativo
Se a paciente está fumando e não consegue parar de fumar, atrapalha muito o processo de cicatrização. E muito importante também, muito comum, o paciente está muito acima do peso, ela precisa estar num peso ideal, adequado em relação à sua altura, que a gente chama de MC, para fazer cirurgia com maior sucesso e minimizar os riscos. Ótimo. Outra pergunta no WhatsApp da Rádio Cidade, doutor, sobre a cicatriz, você acabou de falar, né? Qual que é a melhor dica para ficar uma cicatrização bonita no corpo dessa mulher, doutor? Perfeito. Isso aí é uma pergunta que a gente recebe muito e é muito importante entender que a cicatrização é um processo. Como um processo, ela tem várias etapas. Já começa no centro cirúrgico, então escolha do cirurgião adequado, de ser feito com a equipe de confiança. E depois os cuidados pós-operatórios, seguir a risca que o cirurgião pede, a questão do esforço, de não fazer tensão na cicatriz antes da cicatriz estar madura, passar todos os cuidados que o cirurgião aplicar durante a cicatriz tem um porquê. Então, nas fases iniciais, manter sempre hidratada e, importante, no primeiro ano, evitar a qualquer custo a exposição solar na cicatriz, que pode escurecer a cicatriz. Muito bom. Falando ainda sobre o silicone, outra dúvida que chegou. Tenho silicone e estou grávida. Pode atrapalhar a amamentação? E se depois de amamentar, eu preciso refazer a cirurgia de prótese, doutor? Bom, perfeito. Cada caso é um caso, né? O silicone em si não interfere em nada na amamentação. Claro que algumas cirurgias que fazem o uso dos implantes, né, do silicone, elas são associadas a uma mastopexia e a um remodelamento do tecido mamário, que é glândula, que é a parte da amamentação, e gordura. Então, a depender da técnica da mastopexia, não pela prótese em si, ela pode interferir um pouco na amamentação, sim. Então, e se ela vai precisar de outra cirurgia também, vai depender de cada caso. Se a mama caiu após a prótese, se precisa retirar a pele, porque a mama aumenta e diminui, e os resultados, às vezes, sobra alguma flacidez que, a depender do incômodo da paciente, não é questão de precisar. Uhum. Às vezes, para o resultado que ela quer, precisa mexer. Muito bom. Outra dúvida, doutor, para a gente encerrar o Saúde Cidade de hoje, os planos de saúde costumam cobrir alguns desses procedimentos ou todos são considerados estéticos? Ótima pergunta. Em geral, é importante a gente entender o raciocínio geral. O que o plano cobre depende do contrato de cada plano, mas em geral ele segue as regras da ANS. As regras da ANS, elas pautam por cirurgias reparadoras, né, reconstrutivas, ou quando causam algum dano funcional. Então também vai ser caso a caso. Geralmente, se for puramente estética, a regra geral é essa. Os planos tendem a não cobrir, não está nas regras do rol da ANS. Mas se tiver um grande perda de peso que causa, por exemplo, um clássico abdômen avental, que dá aquela dermatite embaixo do panículo adiposo ali, da gordura do abdômen, isso aí pode ser, mediante um laudo médico, comprovado que há um dano funcional e precisa de uma reparação para além da estética. Perfeito. Para encerrar, então, doutor, o Saúde Cidade de hoje, para a mulher que está acompanhando a gente, para o ouvinte também que está acompanhando a gente e ficou interessado nesses procedimentos, nesse combo de cirurgia que é a Mami Makeover, qual que é a sua dica para essa mulher que quer transformar e melhorar o corpo depois da gestação, doutor? Procurar um bom cirurgião plástico? Perfeito, começa por aí. E é necessário entender que para a cirurgia plástica, unindo todas as dicas que eu dei anteriormente, a gente tem que estar preparado. Então, estar no peso adequado, adotar um estilo de vida saudável, uma dieta rica em proteínas, em vegetais verdes escuros, estar no melhor do seu peso, se preparar emocionalmente, o suporte em casa, isso é muito importante, pouco falado, financeiramente, não fazer nenhuma loucura financeira e ficar passando estresse desnecessário no perioperatório, tendo que voltar a trabalhar antes da hora, tendo que pegar a criança antes da hora. Então, a palavra-chave é preparação, então, em todos os aspectos da vida, tanto de saúde quanto financeiro e organizacional. Maravilhoso, doutor. A gente conversou com o cirurgião plástico Rodrigo Toledo no Saúde Cidade de hoje. Muito obrigada, doutor. Seja sempre bem-vindo. Eu quem agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Saúde Cidade fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda.